Olá, bem-vindos a mais um Ambipar News, um Ambipar News direto de Brasília, aqui da capital federal. Nós vamos estar entrevistando hoje um especialista em estratégia de segurança pública que atuou como secretário executivo da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais de 2004 a 2010 e também trabalhou na Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte. É um especialista em cursos, tem vários aperfeiçoamentos nessa área de desastre natural e prevenção de acidentes. Vou estar entrevistando aqui o Coronel Alexandre Luca, secretário nacional de Proteção de Defesa Civil. Bem-vindo, Coronel. Obrigado. Coronel, queria que o senhor falasse um pouco para a gente justamente da avaliação da gestão de desastre do Brasil hoje. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar com isso em 2003. E naquela época, as defesas civis nem usavam colete. Então, eu tenho o privilégio de dizer que nós estamos longe ainda do que deveríamos, mas nós avançamos muito. Eu sou muito otimista. A cultura de gestão de risco de desastre que nós tínhamos em 2003 para que nós temos hoje demonstra uma evolução muito grande. E o fato de nós estarmos hoje aqui com uma empresa privada se interessando pelo assunto e entrevistando um secretário nacional demonstra isso. A nossa ideia realmente é essa, é passar um pouco para esse telespectador privado, né, das empresas, o público que acompanha a gente, um pouco desse trabalho. O senhor falou uma frase aí muito bem colocada, né? Do orgulho hoje de vestir esse colete laranja. Então a gente vê realmente em grandes desastres que aconteceram no Brasil, não só governadores, como presidente, tendo orgulho realmente de usar esse colete e de fazer parte, né, da solução do problema. Tendo em vista isso, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como que funciona o organograma da Defesa Civil, né, federal, estadual, municipal, para quem de casa possa aí entender um pouco melhor sobre a Defesa Civil. Olha, essa pergunta é muito interessante e nós precisamos enxergar a Defesa Civil sob dois prismas. O primeiro é de um sistema vertical, onde começa com o presidente da República, o ministro do Desenvolvimento Regional, que é o titular da política, e depois vem a Secretaria Nacional de Defesa Civil, as secretarias estaduais, coordenadorias estaduais ou nomes equivalentes, e as coordenadorias municipais de defesa civil, com os núcleos municipais de defesa civil, que são as comunidades treinadas. Dentro desse sistema vertical, a Secretaria Nacional ela tem 3 departamentos, um que é o SENAD, o Centro Nacional de Administração de Desastres, o outro que é o Departamento de Obras, que cuida do repasse de recurso financeiro, e um Departamento de Articulação e Gestão, que cuida da capacitação nacional, da articulação entre os órgãos e da gestão da secretaria. Agora, o outro prisma que nós temos, que a Defesa Civil não é um órgão, é um sistema, onde todos os órgãos federais, estaduais e municipais fazem parte. Por que isso? Porque você tem um sistema federal de proteção e defesa civil, onde cada órgão público e autarquia tem uma vocação. A mesma coisa no estado e no município. E isso é algo que a gente está querendo implantar, a gente já implantou isso em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e isso está sendo colocado, inclusive, na regulamentação da Lei 12.608, para que a gente tenha, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho. Brumadinho, nós estávamos lá com um problema de comunicação dentro da área quente. Nós chamamos a Telebrás foi lá com um técnico e instalou dentro da área quente um sistema que permitiu que as aeronaves e os bombeiros não só plotassem a questão dos corpos e transmitissem via celular, como se comunicassem. Então, cada órgão tem uma vocação, cada empresa tem uma vocação, cada um tem uma contribuição, e isso é um sistema de defesa civil, é essa cultura que está avançando no Brasil. Eu vi isso acontecer pessoalmente, né, quando foi toda aquela união, junto com a chegada de vocês, Defesa Civil Federal, a chegada do Exército, e todo aquele controle realmente que vocês ajudaram, somaram no sistema ali que estava naquele acidente, que é um dos maiores acidentes do Brasil, né? E uma coisa muito importante, que até numa entrevista com o Coronel Estevão, falando sobre isso, o controle principalmente de drones, né? Que é um problema muito grave hoje, né? Por que é um problema muito grave? O drone é uma facilidade muito grande para um cidadão ter. A gente tem as regulamentações, mas acontece um acidente, eles estão sempre presentes. E vocês tiveram realmente esse cuidado, tinha lá um balão dedicado, pessoal da área de defesa aérea preocupado com isso, né?
E a Defesa Civil realmente fazendo a interface de todos esses setores lá dentro foi uma coisa que eu pude presenciar e gostaria até de parabenizar o senhor, que foi um brilhante trabalho feito lá. Isso só é importante a gente colocar isso sim, só foi possível porque Minas Gerais já tinha uma cultura de uma visão sistêmica. E ali nós tivemos mais de 50 entidades trabalhando juntas. Se você não tem essa cultura, e se você não tem uma liderança forte em cima de uma metodologia, seja do sistema de comando e operações, seja de outra, você não consegue congregar todos esses órgãos. Então, isso foi muito importante lá. Uma coisa importante também foi a conversa do senhor com a coordenação dos outros estados, né, ajudando naquele negócio de vir mais recursos, não vir. É uma coisa que eu presenciei e foi realmente muito interessante. Hoje a Defesa Civil, o que ela conta de recurso, né? O que ela tem de recurso hoje a nível federal para poder dar apoio nesse tipo de acidente, nesse tipo de catástrofe? Olha, o nosso orçamento ele tem algumas ações orçamentárias. Nós temos uma ação orçamentária que é para prevenção e ela está muito ligada à questão de encostas, contenção de encostas. Nós temos uma outra ação orçamentária que ela também era para prevenção, para intervenções emergenciais de mitigação de risco. Por exemplo, se você precisa hoje fazer um vertedouro numa barragem de emergência para diminuir o peso dela e qualquer coisa assim, nesse sentido, de extravasar água ou rejeitos, nós temos um recurso para imediatamente passar para o município fazer. E é isso para qualquer coisa de mitigação preventiva. Nós temos uma outra ação que é fortalecimento do sistema, que é para capacitação, cursos à distância, uma série de eventos desse tipo. E tem a mais robusta, que é a de socorro e assistência, que nós temos hoje tivemos esse ano em torno de R$1 bilhão para reconstrução de áreas afetadas e para socorro e assistência aos afetados nos desastres. Agora, é claro que cada estado tem o seu orçamento, cada município também tem, menos. Mas o importante também é a visão de prevenção que a gente tem, de recurso, do sistema inteiro. Então, por exemplo, a Secretaria de Segurança Hídrica, quando ela faz uma barragem de água no Nordeste, ela está empregando recursos em prevenção de um desastre, que é a seca. Quando faz a transposição de São Francisco, é uma obra de prevenção de segurança hídrica. E assim sucessivamente, né? A gente pode falar de várias obras aí, de piscinões, por exemplo, para contenção de cheias, sistemas de macrodrenagem. Então, o Brasil, eu considero que é um equívoco dizer que o Brasil não gasta com prevenção de desastre. Ele investe sim. Uma coisa muito importante que o senhor falou realmente agora, eu acho que algumas defesas civis, né? A gente pode pontuar que algumas defesas civis municipais, elas têm realmente uma dificuldade de entender o sistema, né? Exatamente. Elas têm que apresentar um bom projeto, que esse projeto tem que ser um projeto sólido e concreto para ter liberação de verba, né? Não adianta só, eu estou precisando de dinheiro, me manda o dinheiro aqui. Vocês precisam realmente ter a certeza que esse dinheiro será bem empregado numa prevenção e que ele tem sentido, que ele tem um projeto, né? Como que é esse sistema? Como que o município hoje faz, de repente, para ter acesso a esse recurso? Como que é a apresentação desses projetos? Então, dependendo da lei orçamentária anual, nós temos uma disponibilidade de recursos. A partir daí, então, para as ações de prevenção, é feito um chamamento, né, abre-se a carteira, a gente tem um mecanismo de priorização de recursos, que avalia a possibilidade de mortes dentro de uma equação matemática, e aí a gente seleciona os projetos. Nos últimos 2 anos, nós não tivemos recurso para isso. Para projetos de reconstrução, aí o município deve decretar a situação de emergência, a gente reconhece a situação de emergência e aí ele apresenta o projeto do restabelecimento dos serviços essenciais e da reconstrução das infraestruturas destruídas. Mas ele também pode apresentar projetos nas outras secretarias do Ministério, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de segurança hídrica, de saneamento, de habitação, tudo relacionado também à questão de prevenção e mitigação de desastres. O problema é que os municípios não têm uma estrutura técnica capaz de fazer
a quantidade de projetos que o governo federal tem, por exemplo, para poder abrigar tudo isso, né? Então, nós temos, por exemplo, um represamento no PAC, que foi liberado muito dinheiro para os municípios e muitos deles não estão tendo fôlego para poder receber, para tocar as obras com a velocidade que precisaria. Coronel, depois desses grandes acidentes que houveram, principalmente quando a gente fala no estado de Minas Gerais, já é um estado que o nome diz, né? A maioria das mineradoras estão ali, a gente teve outros estados também, mas eu reparei que houve uma mudança muito grande de cultura, principalmente dos municípios, para com a questão da prevenção. Instalação de alarmes, ter todo um sistema de um plano de emergência diferenciado, que eu sei que sempre teve, mas começou a haver uma mudança, uma participação maior da sociedade. O que o senhor diz a respeito disso daí para a gente? Olha, na realidade, os desastres são pedagógicos. Então, toda vez que acontece um desastre, você tem um avanço na legislação, você tem um avanço nas operações de prevenção, principalmente, e você tem, inclusive, um avanço de liberação de recursos, de cuidados. Nenhum prefeito quer ter nas costas um processo ou a fama, né, de um desastre desse de Brumadinho. E como teve Mariana e Brumadinho um seguido do outro, praticamente, então isso despertou no Brasil uma necessidade de uma mudança de cultura com relação aos empreendimentos, principalmente envolvendo barragens. E essa cultura, de uma certa forma, ela vai permeando os outros riscos, criando uma cultura de gestão de risco. E a gente percebe isso que os estados mais avançados são aqueles que mais sofrem desastre. Então você vê Santa Catarina, por exemplo, tem uma defesa civil extraordinária. Minas Gerais, uma defesa civil muito boa, né? São Paulo, Rio, esses estados que são constantemente atingidos pelo caráter pedagógico do desastre, eles vão se aprimorando. Mas nós temos, como você diz, estados ainda que, apesar de todos esses desastres, ainda estão bem carentes ainda dessa cultura. E um fato importante é a Defesa Civil, por exemplo, vamos usar de exemplo Santa Catarina, né? Ela aprendeu realmente com esses fatos naturais que assolam o estado de Santa Catarina, né? Muitas vezes o Rio Grande do Sul também, grandes enchentes, e a gente repara que existe já todo um plano pronto, esperando tudo isso. A Defesa Civil, tanto estadual como federal, e eu sei, né, de algumas municipais também, hoje elas acompanham diariamente, principalmente as questões meteorológicas, para saber com uma certa antecedência o que pode acontecer e qual, né, a densidade que isso vai acontecer. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente dessa área também. Isso evoluiu muito a partir do desastre de 2011 no Rio de Janeiro. O governo federal criou o CEMADEM, né, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é uma instituição carregada de fazer monitoramento de desastres, né, de possibilidade de riscos, e tem um viés meteorológico, um viés de deslizamento, de mapeamento de risco. Então, isso trouxe a academia para dentro do sistema. E isso se espalhou também nas universidades, com centros de pesquisa, e isso criou, e o Brasil se aproximou também muito da ONU no que diz respeito ao cumprimento do Marco de Hyogo e do Marco de Sendai, que são os dois últimos instrumentos de marcos para a gestão de risco de desastre. E principalmente no Marco de Hyogo para frente, o alerta, o monitoramento e o alerta foram recomendações muito incisivas. Hoje o Brasil, por exemplo, nós temos uma plataforma que, se você cadastrar no número 40199 o seu CEP, você passa a receber o alerta para aquele CEP, emitido através do monitoramento do CEMADEM, com os outros institutos, junto com o SENAD, que é o nosso que emite o alerta. Então, qualquer brasileiro que tem um celular, basta ele pegar o 40199, pôr o CEP dele, que ele vai começar a receber SMS sobre os riscos de desastres naturais na sua área. Diga-se de passagem, funciona muito bem, eu tenho uso, né? Minha família toda tem uso. Nós vamos deixar o número aqui para que quem não conhece ainda conheça esse sistema, porque vale muito a pena realmente. A gestão nossa, né? A Ambipar é uma empresa especializada nessa área de atendimentos a acidentes, principalmente químicos. Como que a Defesa Civil hoje está preparada para esses cenários, para os cenários químicos? Então, essa é uma questão muito importante, né?
O sistema, a visão sistêmica de defesa civil, ela permite agregar parceiros federais, estaduais e municipais com a expertise para uma liderança situacional no caso desses desastres. Porque eles são muito específicos, né? Eles demandam um conhecimento técnico muito afinado, muito refinado. Não é só uma questão de gestão dos órgãos participantes, é uma questão até de aproximação do local, do tipo de equipamento, de EPI que se usa, quem são os especialistas que vão indicar qual é a melhor forma de resposta. Então, isso a gente precisa realmente dos atores, e a gente tem planos de contingência aqui no governo federal para isso. Então, nós temos um plano, por exemplo, para desastre nuclear, nós temos no Ministério do Meio Ambiente o P2R2. Então, a gente tem outros parceiros, mas eu acho que é fundamental essa aproximação com o setor privado. Isso é importante, até para que a gente realmente todos falem a mesma língua numa situação de emergência, e essa aproximação, e quando a gente conversa, né, com os bombeiros, com a defesa civil, a gente vê que realmente um ensinamento muito grande para a gente, hoje a defesa civil faz parte, são os planos de auxílio mútuo. Exatamente. Os planos de auxílio mútuo, onde a gente participa, a defesa civil participa, o bombeiro participa, são grandes escolas para a gente poder... A gente nunca quer que aconteça um acidente, né, coronel? Mas quando ele acontece, a gente tem que estar preparado. E o plano de auxílio mútuo hoje é uma ferramenta muito importante, o qual a Defesa Civil tem um fator fundamental de participação, tem participado. Eu participo de vários planos de auxílio mútuo, RINEM, e eu sei que a Defesa Civil sempre atuante, né? A gente pega a Defesa Civil da Baixada Santista, que é um exemplo para mim, em grandes catástrofes que ali aconteceram, a interação dela com os outros órgãos, devido a esse plano de auxílio mútuo, existia há muito tempo. Tem uma história muito interessante do plano de auxílio mútuo, não sei se o senhor conhece, mas o primeiro plano de auxílio mútuo criado no Brasil foi em Cubatão. Sim. Né? E na década, isso que eu estou falando, na década de 50. Então, essa estruturação dos planos de auxílio mútuo é uma coisa muito importante. E a gente vê que a Defesa Civil está sempre ali, também acompanhando isso. Na realidade, o plano de auxílio mútuo é a materialização de uma visão sistêmica de defesa civil. É exatamente isso que tem que ser a cultura da proteção civil no Brasil. É saber o seguinte, que defesa civil somos todos nós. Então, cada um com a sua expertise, com a sua capacidade técnica, com o seu conhecimento, com a sua segurança, com seus processos institucionais, contribuir numa ação coordenada e sistêmica para que a gente tenha prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, que são os ciclos de gestão de risco de desastre. Perfeito. Agora, uma curiosidade minha. A Defesa Civil hoje ela tem um trabalho voluntário, ou seja, uma pessoa que é de uma cidade, ela pode chegar até a Defesa Civil Municipal dela e trabalhar de forma voluntária? É interessante isso. Lá em Belo Horizonte nós tentamos fazer isso. Mas a questão do voluntariado, até o voluntariado você precisa ter especialistas cuidando disso. Então, por exemplo, no governo federal existe o Pátria Voluntária, que é conduzido pela esposa do presidente Bolsonaro, e que eles agregam de forma, numa plataforma, com as expertises, os contatos, porque a mobilização, você sabe muito bem disso, ele é um fator fundamental para uma boa gestão de desastre. Se você não tiver voluntários treinados para serem mobilizados quando precisa, você começa a juntar pessoas na área do desastre e aquilo passa a ser quase que uma gestão de desastre. Então é muito importante que até os voluntários eles sejam devidamente cadastrados, devidamente organizados. E, infelizmente, para os tipos de desastre que nós temos no Brasil, isso tem que ser feito no âmbito municipal, mas de uma forma muito particular de cada lugar, né? Então, tem que cuidar de forma pontual, realmente, de conhecer. Mas é possível, né? É possível que a pessoa possa fazer esse trabalho. Eu acho que a gente tem muito que evoluir no que a gente fala de voluntariado no Brasil. Entendimento, né? Tem várias siglas de voluntariado jogados no Brasil. E como o senhor mesmo disse, tem um problema muito sério, porque tem muitos que se fazem de voluntário, mas tem interesses duplos por trás. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso daí. Eu sei que a gente conversou bastante, e aí o senhor me deu uma notícia muito boa, um pouco antes de começar esse bate-papo, e foi realmente uma surpresa grata para mim escutar o senhor falar do Incident Commander System, da parte que a gente tem que
trazer ele para dentro da realidade nossa brasileira, né? Porque o Incident Commander System ele foi criado nos Estados Unidos, devido às catástrofes naturais dos Estados Unidos, e a gente tropicalizar isso é uma tarefa muito difícil. E eu sei que é um trabalho que a Defesa Civil está encampando, começou a fazer, e é um trabalho que vai ser de muita valia para o nosso país, né? Na realidade, nós estamos lançando um desafio que vocês estão convidados a participar. Porque, veja bem, logo quando eu aprendi, lá em 2004, inclusive com o apoio da Petrobras, que eu tive o primeiro contato com o ICS, eu me entusiasmei pela ferramenta. Eu enxerguei nela a solução de grandes problemas na gestão. Só que você não tem, no Brasil, uma estrutura capaz de manter viva aspectos simples, por exemplo, do ICS. Vou te dar um exemplo. Eu tive no Ceará, e falando sobre as experiências que eu tive com o ICS nos desastres. Aí um cabo do bombeiro ou da polícia militar falou assim, ô, coronel, eu acho até bacana isso, mas eu não tenho aquela quantidade de formulário dentro da minha viatura. Então, se você imaginar um país continental desse tamanho, quem vai ter lá na sua sala aquele tanto de formulário já pronto, escrito, impresso, para empregar no ICS? Se a gente não sabe ainda nem os princípios fundamentais de posto de comando, de transferência de comando, de gestão por objetivos, então a gente tem que ensinar isso primeiro, planos de ação, para que as pessoas entendam o fundamento da ferramenta, para depois a gente exigir essas questões dos formulários aqui, que são importantes. Então nós precisamos adaptar, porque a gente sabe que o americano é muito organizado, ele é muito pragmático, então ele faz certinho. Se você não fizer o 211 primeiro, você não pode fazer o outro e tal. Aqui não é assim, você sabe como é que é a nossa... Além disso, né, coronel, um fator, o americano e o brasileiro. A gente não pode usar esse fator como comparação, né? Quando a gente pega, por exemplo, o americano indo para um acidente, eles têm uma unidade destacada só para poder preencher formulário. Não é a nossa realidade nacional. Exatamente. Qual é a nossa realidade nacional? A gente tem uma evolução muito grande, tem um crescimento muito grande, né, na parte de bombeiro e tudo isso, só que, como o senhor disse, a gente precisa adaptar a uma realidade. Exatamente. Ou seja, como que eu posso ter, muitas vezes, uma viatura no local e ele conseguir fazer o preenchimento de todos os forms, de todos os formulários? Não tem como. Mais uma coisa importante, ele saber o princípio, Exatamente. Saber que ele vai ter que trabalhar de uma forma de comando de acidente é muito importante. Coronel, o senhor falou no começo sobre a Lei 12.608, eu acho que é um grande marco realmente, né, na Defesa Civil Federal. Eu queria que o senhor contasse um pouco da importância dela para a gente. Essa lei ela foi um marco porque ela dividiu antes e depois dela. Nós tínhamos aqui um decreto 5376, uma legislação muito, muito importante, todas as honras ao general Castro e sua equipe, mas era um decreto, não era uma lei nacional. E essa lei veio trazer conceitos importantes para nós, inclusive da abordagem sistêmica. Ela veio atribuir aos estados e aos municípios e ao governo federal as suas responsabilidades. Ela trouxe o tema para a nação. E nós estamos agora terminando a regulamentação da lei. Vai ser um grande avanço porque ela vai prever o sistema federal, o sistema estadual e o sistema municipal, com todos os órgãos e o setor privado participando desse sistema, de tal forma que a gente vai continuar avançando, né? Eu sou muito entusiasmado com essa lei e com a regulamentação, e eu acho que momentos como esse que nós estamos passando aqui contribuem muito para que essa visão sistêmica adentre o setor privado e mostre a importância deles e o espaço que eles têm de nos ajudar e da gente ter um Brasil mais resiliente. Coronel, eu tenho muito a agradecer ao senhor, sei que a agenda do senhor, acompanhei um pouquinho do bastidor do senhor, agradeço muito o senhor ter recebido, ter aberto esse tempo na agenda para a gente aqui do Ambipar News, tá podendo contar um pouco mais da importância que é a Defesa Civil. Sei que vão ter muitas curiosidades, muitas perguntas, com certeza eu vou repassar toda a sua assessoria para a gente poder estar respondendo a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela recepção aqui em Brasília e fazer parte do Ambipar News. Queria deixar para o senhor fazer suas palavras finais aí.
Olha, eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que, como eu disse, defesa civil somos todos. E não é um jargão. A participação do setor privado é fundamental, porque o setor privado, além dele ter a capacidade de gerar riqueza para o país, ele também gera riscos. Então, se ele entender a responsabilidade dele, se ele participar do sistema, como nos planos de ação mútua, se ele emprestar para nós toda a sua capacidade técnica, o seu conhecimento, a sua expertise e, às vezes, até os seus recursos, tem certeza que nós vamos ter um país com a melhor gestão de risco de desastre do mundo. Eu sou otimista, porque o brasileiro ele é solidário. O brasileiro ele é amigo, ele vai junto, ele chega junto. E essa cultura ela se reflete na gestão privada, né? Então eu acredito muito, eu que agradeço a oportunidade e para convidar o setor privado para se aproximar da gente, porque a gente tem muito a fazer por esse país. Conte com a Ambipar, conte comigo também como um espectador, um fã da Defesa Civil, que sempre fui na minha vida, sempre tive um grande relacionamento com a Defesa Civil. Contem com a gente aí para todos os projetos que vocês tiverem parte. Nossa casa está sempre aberta para vocês. Obrigado. Obrigado vocês que acompanharam mais um Ambipar News. Quero convidar mais uma vez para quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, receba informações quando a gente estiver aí ao vivo, entrando no ar. E convidar vocês também para acompanhar a gente nas redes sociais. Até o próximo Ambipar News.